Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, falando tudo sobre mais uma rodada da Kings League Brasil. Já estamos chegando na reta final da fase de liga da Kings League Brasil. Agora, nesta segunda-feira, dia 13, teremos mais uma rodada, teremos a sexta rodada da Kings League Brasil. Muita coisa já se definindo, teremos duelo que pode valer uma vaga para o Mundial e muito mais agora nesta sexta rodada que ocorre nessa segunda-feira, dia 13 de abril. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeiramente, né, vamos com as notícias, né, algumas notícias dessa semana que a gente sempre tem jogador novo, até algumas polêmicas, né, que eu vou deixar de lado as polêmicas das cartas, né, das cartas secretas ali, da malandragem, né, do roubo, né, podemos dizer também assim, do fluxo e da Loud com as cartas secretas. Não vou falar muito disso, vou falar aqui de Moleque Joe sendo o novo reforço do Podpah Funkball. Ele entra como carta estrela, tá, galera? Eu acho que é a primeira vez que a carta estrela é acionada na Kings League Brasil, nesse split pelo menos, né? A carta estrela que permite, né, trazer um jogador, um influenciador, alguma coisa desse sentido, né? E no caso agora a carta estrela foi acionada pelo Podpah Funkball e trouxe o Moleque Joe, né? O Moleque Joe que já participou da Kings League Brasil, né? Jogou a primeira edição da Kings League Brasil, a primeira temporada, justamente pelo Funkball, né? Pelo Funkball, e agora tá de volta aí como 13º jogador com uma carta estrela, né? Mas enfim, é mais um reforço aí pro Podpah Funkball para essa rodada. Bom jogador bom, ele é muito bom marcando, né? A marcação dele é um ponto forte. Enfim, reforço aí do Funkball como carta estrela. E já falamos de reforço, né? Agora vamos falar de saída, né? Porque o Ali Jadi deixa a Loud, né? A Loud comunicou aí que o Ali Jadi deixou a organização da Noise, né? A organização da Loud. E assim, galera, complicado, né? Porque eu elogiei muito essa contratação da Loud no início, né? Que foi feito, porque foi um movimento interessante. A Loud não tinha se movimentado nada no mercado, né? O mercado da Loud, a janela de transferência da Loud tinha sido muito passiva, né? Muito morna, não tinha feito nada. E bem no finalzinho eles anunciaram a contratação do Ali Jadi, que para mim foi o melhor jogador do Marrocos na Kings World Cup Nations. Para mim foi o melhor jogador do Marrocos na Copa do Mundo. Até melhor que o Nadir, por exemplo, né? Foi um cara muito importante, mas realmente, galera, na Loud ele não vingou, né? Eu acho que a Loud não tinha, né, esse projeto de dispensar o Ali Jadi, né, o marroquino, tão cedo. Eu acho que era um contrato, foi feito um contrato, claro, e para ele ficar mais temporadas na Loud e tudo mais, mas realmente não foi, não deu certo, tá? Essa é a palavra, não deu certo, tanto da parte do jogador quanto da Loud, não conseguiram se encaixar. Eu acho que é um grande jogador, é um bom jogador, não vou mudar minha opinião sobre o Ali Jadi, mas enfim, a Loud tentou de tudo, tá? Tentou de tudo, colocou ele jogar X1, colocou jogar dado, colocar os momentos kings, né, que a gente diz. Enfim, tentou de tudo, realmente não encaixou. Foram 5 rodadas aí de Ali Jadi e depois de 5 rodadas deu para perceber que ele não se encaixaria, né? Não deu match a fusão do marroquino com a Loud. Enfim, tem muito mercado dele na Kings League, né? Talvez até na Kings League Brasil, quem sabe, mas nessas Kings League das gringas, né? Provavelmente ele vai voltar para a Kings League Espanha. Mas enfim, um reforço que foi muito elogiado por mim, mas também vou elogiar a saída, tá? A Loud eu acho que faz certo em acabar dispensando, porque realmente não estava rendendo muito e a Loud, mesmo com a vitória para cima do G3X, resolveu dispensar o Ali Jadi do clube, beleza? E contratação nova também aí, né? Acho que é a última notícia da semana de mais relevância, que é o Ivo Alves, né? Quem lembra dele, o Ivo, o ex-goleiro do Nivelados, agora é o 13º, né? A equipe do Dibrados aciona a carta do 13º jogador e coloca o Ivo em campo, né? O Ivo estreia pela equipe do Dibrados nessa segunda temporada da Kings League Brasil. O Ivo que é um bom jogador, tá? Um bom goleiro, foi um destaque, sem dúvida nenhuma, foi o destaque da equipe do Nivelado junto com o Léo Gol no primeiro split. Eu até não entendi porque não renovaram, né? Não foi renovado o contrato com o Ivo, no caso o Ivo não continuou, acabou sendo trazido o Igor Bebê. Para mim o Ivo é um dos melhores, foi um dos melhores goleiros das duas temporadas que jogou, né? Tanto a Kings League Brasil quanto a Kings Cup. Realmente foi muito bem, mas a equipe do Nivelados acabou preferindo, né? Preferiu não renovar o contrato, não seguir com o Ivo pro time. É um bom reforço pro Dibrados, vai entrar como 13º jogador, quem sabe aí não vira um wildcard. Vamos ver, né? Vamos ver como é que o Ivo vai se encaixar nessa equipe. Para mim é um baita goleiro, tem muita experiência de Kings.
E o de Brazos está precisando vencer, né? Não é para testar, não. É para dar solução já nesse jogo, né? Não é para testar, não. Enfim, falamos então todas as 3 notícias, né? Que eram mais de relevância. Como eu já disse, não vou comentar sobre a polêmica da carta secreta. Vamos para a nossa análise, né? Nossos pré-games, os pré-jogo aqui da Kings League Brasil. Começando agora às 17 horas, né? Com Capim FC contra Nivelados. Capim, que vem bem, tá 2-3 na tabela. O Nivelados, que tá muito mal, tá 0-5 na tabela, 5 jogos, 5 derrotas para a equipe da Nive do Falcão. O Nivelados que precisa dar resposta para ontem, urgentemente. O Nivelados precisa vencer, tá? Essa é a palavra. O Nivelados precisa vencer, porque o Nivelados faz uma campanha muito, mas muito abaixo do esperado. Tanto porque o Nivelados foi uma equipe que, quando jogou a Kings League Brasil e a Kings Cup Brasil, fez boas campanhas. E após isso, né, com o Léo Gold, um grande jogador de destaque, como eu disse, o Ivo, e depois fez uma janela de transferência, né, fez um mercado e trouxe Ferrão, bons nomes renomados, né, conhecidos tanto no futsal também como no futsal, com o Neguinho Júnior. A equipe não funcionou, galera. O Nivelados não funcionou e agora fica 0-5. Bom, temos mais 4 jogos, né, temos mais 4 rodadas pela frente. O Nivelados vai ter mais 4 jogos, contando com esse agora contra o Capim. O Nivelados precisa vencer, tá? Porque eu acho que se o Nivelados ficasse 0-6 para conseguir uma classificação, o Nivelados conseguiria ficar 3-6 no caso, né? Se ele perde hoje, ele conseguiria ficar 3-6. Assim, na minha opinião, fica muito difícil. O Nivelados perde hoje. Não vai estar eliminado matematicamente, mas vai ter que vencer os 3 últimos jogos e ainda contar com algumas combinações de resultados. Então vai ficar muito difícil pro Nivelados, vai jogar a vida. Eu já tinha falado que ia jogar a vida no último jogo, mas agora é literalmente a vida, permanência, né, com chance de playoffs por Nivelados contra o Capim. Já o Capim está numa situação confortável. O Capim está 2-3, vai pegar o pior time da liga, né, o time que está em último na tabela. Se vencer hoje, o Capim fica 3-3, fica numa posição muito confortável, fica com 3 vitórias, 3 derrotas na tabela, fica ali no meio mais para cima, né, com uma distância, no caso até do que próprio Nivelados, né, que pode, quem sabe, ser um confronto direto, né, a gente não sabe, mas, né, nunca, não dá para se duvidar, porque o Nivelados a gente fica 1-5, fica 2-4 aí o Capim, se perde, né, enfim, mas se o Capim vence, fica 3-3 e fica muito bem na tabela. E assim, galera, eu vou falar que eu confio na vitória do Capim, tá? O Nivelados, perdão, trouxe bons jogadores, mas até, né, depois dessas últimas 2 contratações, o Chiclete e tudo mais, mas assim, não, não, não me convence muito ainda esse Nivelados. Realmente eles têm que vencer o jogo para mim confiar na vitória dele, beleza? Às 18 horas, então, teremos Loud e Fúria, duelo importantíssimo para Fúria e para Loud, né? Duelo importantíssimo para ambas as equipes. Por quê, galera? Eu acho que, surpreendentemente, né, a Fúria está 1/4 na tabela, né? A Fúria venceu só o jogo de estreia, que foi contra o Nivelados, ainda venceu no shootout. Um jogo muito ruim da Fúria contra o Nivelados. A Fúria acabou, na sequência, perdendo 4 jogos consecutivos, né? Vem mal na tabela. E a Loud venceu o último jogo contra a G3X, né? Venceu a G3X, chocou todo mundo. A G3X até então invicta, né? Acabou sendo derrotada pela Loud. E a Loud, eu acho que achou um esquema de jogo, tá, galera? O Felipe Viana, muito bom jogador. O Biro também, bom jogador. O Caio, bom jogador. Exaú dispensa comentários, né? O melhor jogador da Loud, um dos melhores jogadores da Kings League. O melhor goleiro da Kings League é o Exaú, disparado. Então, assim, vai ser um duelo muito interessante. A Fúria precisa muito dessa vitória. Eu posso falar que a Fúria entra com pressão. E, obviamente, a pressão está com a Fúria, porque a Fúria tá 1/4. A Fúria se perde hoje, por exemplo, galera, fica 1/5, tendo que talvez vencer os 3 últimos jogos. Aí, e vai ter jogo difícil ainda pela frente. Então, assim, vai ficar uma situação muito ruim pra Fúria se perde hoje. Pra Loud, aqui é um confronto direto, tá, galera? Porque a Loud também tá 2-3 na tabela. Se a Loud vencer hoje, fica 3-3. Então, assim, fica numa posição muito confortável, joga a Fúria para 1-5 e fica 3-3 na tabela. É um jogo muito difícil para a Loud, mas como eu disse, eu acho que a Loud está começando a achar um esquema de jogo, um jeito de jogar, principalmente Kings, né? A Kings League, no caso, que é o dado, que é o escalonado, mas o dado principalmente é muito forte. Talvez possa surpreender a Fúria, porque eu ainda coloco a Fúria como favorita para o jogo de hoje, tá? Mas a Loud pode, assim como fez com a G3X, surpreender e vencer mais uma. Enfim, isso a gente só vai saber, né? Depois aí eu posso estar falando e a Fúria vai lá e mete 10-0, mas enfim, são análises, né? As análises estão aí sendo feitas, certo?
O histórico, né, desse confronto também é muito favorável para a Fúria. A respeito do que foi o último jogo da Fúria e Dendele, que a Fúria tinha vencido as 3 partidas que jogou contra o Dendele nunca tinha vencido a Fúria na história e venceu na última rodada. Aqui é a mesma coisa, a Loud nunca venceu a Fúria na história da Kings League. Foram 3 confrontos e 3 vitórias da Fúria. A Fúria venceu o primeiro split, né, 6-1, depois venceu a Kings Cup, deu 4x4 tempo normal, vencendo o shootout 3-1. E a semifinal da Kings Cup, né, que foi aquele jogo que a Fúria foi pro match ball 6-1. A Loud faz o 6-6 e aí a Fúria faz o 7-6. Seria a maior virada da história, né, da Kings League, enfim, da Kings Cup, enfim, mas da Kings League Brasil no geral seria a maior virada. Acho que até da Kings League a Fúria iria tomar a virada para a Loud, né? A Loud ia fazer uma remontada histórica contra a Fúria, mas a Fúria evitou. E agora temos esse confronto, né? A Loud vai em busca de fazer história, vencer o primeiro jogo contra a Fúria, né? São 3 jogos e 3 vitórias da Fúria, confronto que favorece, né? Pelo menos o histórico do confronto favorece a Fúria, mas contra o Dendele era a mesma coisa, né? Também favorecia a Fúria o histórico do confronto e acabou que o Dendele venceu. Vamos ver se novamente a Fúria vai perder para um time que nunca venceu dela, né? No caso, a Loud também nunca venceu a Fúria. São 3 jogos e 3 vitórias da Fúria para cima da equipe da Loud, certo? E às 19 horas, né? Às 19 horas aqui falando sobre Fluxo e Funkball. Fluxo e Funkball, jogo importantíssimo pro Funkball principalmente, tá, galera? Porque o Fluxo, ele tá, na minha opinião, com um pé já nos playoffs. Ainda sonhando também com uma vaga ao Mundial, por que não? O Fluxo tá 4-1 na tabela e tá atrás de 3x, né? Mas enfim, por conta do saldo de gols, só desempenho tá na frente, que é 5-0. Quem sabe o Fluxo possa sonhar até mais uma vez com uma vaga para o Mundial, né? O Fluxo foi um dos representantes brasileiros para o Mundial. O Fluxo da mãozinha, né, do técnico aí, vidente, que lê cartas. Mas, brincadeiras à parte, eu falei que não ia comentar sobre isso. É o Fluxo que sonha ainda, né, com a vaga direta mundial. Se vence hoje, fica 5-1, vai contar aí, né, com o jogo da G3X desempenho. Enfim, o Fluxo é muito importante essa vitória. Tem que confirmar o favoritismo aqui. Eu acho que o Fluxo é favorito para cima do Podpah Funkball. Mas o Funkball não é bobo, tá? O Funkball sabe que precisa vencer, sabe que precisa somar pontos. Se eu não me engano, o Funkball tá 1/4 na tabela. Situação ruim do Funkball, obviamente, mas caso vença hoje, né? Eu acho que o Funkball tá 1/4. Caso vença hoje, o Funkball ele dá uma sobrevivida, outra 2/3, alguma coisa assim, mas enfim. O Funkball ele precisa vencer, essa é a questão. Mas o Fluxo, na minha opinião, deve confirmar o favoritismo, porque além de tudo, o Fluxo quer passar como primeiro, né? Para já garantir a vaga direta ao Mundial. Vai ser um grande jogo, vai ser um jogo bom. Como eu disse, temos também a estreia do Moleque Joe nesse jogo, né? O Moleque Joe como carta estrela pro lado do Funkball. E o Fluxo com um esquema de jogo muito bom, né? Um esquema de jogo muito bem definido. Aí já a gente viu no último rodado o Serol ali batendo pênalti também, né? Algo que é importante. A equipe do Fluxo tem um ótimo, se não o melhor batedor da Kings League Brasil. Bons jogadores, Albert Júnior, Chaveirinho, enfim, é um baita time a equipe do Fluxo. Vai ser um bom jogo, galera. Acho que até uma vitória do Funkball me deixaria surpreso, tá? Não vou negar pra vocês, uma vitória do Funkball aqui me deixaria surpreso, porque eu dou esse favoritismo pro Fluxo. Pro Fúrio é complicado. 2 favoritismo pro Fluxo, mas um jogo que tudo pode acontecer. Lembrando, na minha opinião, Fluxo vence, mas Funkball corre ali, né? Corre ali pelas beiradas, né? Eu me surpreenderia, mas não é impossível, tá? Não é. Talvez eu possa usar o exemplo. É menos impossível do que a Loud ter vencido a G3X, tá? Vamos usar esse exemplo aí, tá beleza? Falando de G3X, teremos o melhor e o jogo mais importante até agora da Kings League Brasil. Às 20 horas, às 8 horas, teremos Desempenho em G3X, o jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, da Kings League até o momento, que é o duelo do vice-líder contra o líder, né? Líder e vice-líder se enfrentando nessa sexta rodada. Assim, galera, Desempenho 5-0, G3X 4-1. Se a G3X vence hoje, fica 5-1 e vai colocar talvez, galera, um fogo nessa tabela, vai colocar essa tabela de cabeça para baixo, porque daí vai embolar tudo, tá? Vai ficar desempenho, pode ficar até fluxo, enfim, pode ficar muito time com 5-1
e deixar tudo em aberto para essas últimas 3 rodadas, tá? Vai ser um bom jogo. Eu não vou negar que eu esperava que esse confronto fosse com as duas equipes 5-0. Eu acho que o duelo ali com a Loud, né? A Loud pode ter feito uma bagunça nessa tabela também, tendo vencido a G3X no último jogo. Apesar da vitória da derrota da G3X, eu acho que a G3X não se abalou. A G3X tem o Kelvin, enfim, tudo mais. Vi também que o Gal tem chance do Gal não estar na cabine, né, hoje, por conta da IM Rio que tá rolando, né, de CS. A IM Rio começou hoje, segunda-feira, né, tem muitos times brasileiros, tem jogo da Fúria, Legacy, Red Canids, enfim. Talvez não dê tempo do Gal ir pra arena, né, assistir os jogos, pra Trident Arena, mas enfim. Vamos ver, né, se o Gal chegar tendo na Trident Arena, vai ter pelas presentes do Gal, então vai ter Gal em loco, podemos dizer assim, mas assim, tá muito bem conversado, é o jogo mais importante da temporada pro G3X, é o jogo mais importante da temporada até o momento pro desempenho também. O desempenho entra, na minha opinião, como favorito, tá, galera? Pela tabela também, mas pelo que vem apresentando. O desempenho vem jogando um futebol muito bonito, para mim é o melhor fut 7 da liga, né? No 7 contra 7, para mim o desempenho é o melhor, é o que tá melhor desempenhando. Mas a G3X é a G3X, né, galera? Tem K9, tem Andressa, é um baita time. Claro, se for jogar no papel, são dois elencos muito bons, tá? Tem o Davi também, alemão, enfim. O time do desempenho é muito bom, galera. É muito bom. Tem o 2K, mas a G3X tem Barato, Wembley, Rufino. É jogão, galera. Kelvin, Andressa, é jogão. Resumindo, é jogão. Pra dar um palpite, é complicado, né? Eu vou talvez ficar até com a vitória do desempenho. Mas assim, é óbvio que se o GTX vencer não vai me surpreender nem um pouco, né? Porque eu tenho a impressão que esse jogo pode ser uma goleada da G3X, sabe? Ou uma goleada do desempenho. Eu tenho essa impressão que pode ser uma goleada para qualquer um dos lados. E não me surpreenderia tanto, tá? Claro, se for um 8-1, 8-2, me surpreende. Mas, por exemplo, um 6-2, um, um 7-4, por exemplo, não me surpreende tanto não, tá? Mas, enfim, vai ser um bom jogo, vai ser o jogo mais importante, pode ser um jogo que vai embaralhar tudo, né? Deixar a tabela aí toda embaralhada. Enfim, vamos torcer porque além de tudo a gente vai apreciar esse jogo, né? Eu vou sentar ali em frente à TV assistir, assim, só apreciar, só assistir porque vai ser um jogão muito pegado provavelmente, né? Desempenho sabe o que vale, porque se o desempenho vencer hoje, dificilmente o desempenho vai ficar fora, vai perder essa vaga pro Mundial, tá? Vai ficar 6-0, assim, vai ficar numa margem muito boa. Mas a G3X sabe disso, a G3X está mordida porque não foi, né, para a primeira edição da Kings World, para a segunda edição, né, melhor dizendo. A G3X não foi pro último mundial, né, da Kings World Cup Clubs e agora que é a vaga, né? Vai ser um jogão, tem tudo para ser o melhor jogo da liga até o momento. Renato Vicente e Gaules se enfrentando. E aí, galera, falar aqui pra vocês, né? Como vocês podem ver, o saldo de gols é muito parecido também, mas algo que se for com confronto direto, no caso de 3x vence aqui, ou que é, né? Daí ficariam as equipes 5-1 empatadas na tabela. O confronto direto é o que decide, a G3X ficaria em primeiro, mas o saldo de gols pode ser importante caso, né, fiquem mais equipes empatadas e tudo mais. Mas enfim, a G3X pode vencer e assumir a liderança. Caso o desempenho vença, fica 6-0 e aí abre uma boa vantagem na liderança. E lembrando, galera, caso G3X vença, a gente vai ter G3X 5-1, desempenho 5-1 e Dendele e Fluxo torcendo muito. Tenho certeza que o Dendele e o Fluxo estão torcendo muito para essa vitória da G3X para cima do desempenho, tá? Final antecipada, como tá o meme aqui? É final antecipada, vale a vaga no Mundial pro líder, assim. Mas tem duas equipes correndo ali por fora. O Dendele e o Fluxo estão 4-1 na tabela. Se o Fluxo vence o Pode Pá Funkball, fica 5-1. Se o Dendele vence também fica 5-1. Então, assim, são duas equipes que estão ali só esperando um tropeço. No caso, que não seria um tropeço, né? Mas enfim, só esperando uma derrota. E se fica 5-1, aí vão para 4 equipes empatadas com 5 na tabela. Se a G3X vence, confirma o favoritismo do Dendele e Fluxo, vai ficar essa tabela muito embolada. O Dendele tem que confirmar o favoritismo contra o de Brados, né? Às 9 horas, o último jogo da noite, às 21 horas, teremos Dendele de Brados. Jogo importantíssimo para o de Brados precisa dar uma resposta mais do que urgente também a respeito do que é a equipe do Nivelados. Caso perca hoje, talvez acabe as chances, né? O de Brados venceu um jogo, deu uma sobrevida, né? Deu uma esperança, mas assim, tá difícil pro de Brados. Eu acho que até
o jogo que eles venceram, né, eles deram uma esperança maior e depois acabaram perdendo logo na sequência, até uma derrota cachapante, né, do jeito que foi. Enfim, o Dibrados confia muito na magia de Ricardinho e companhia. Se eu não me engano, é, a equipe do Dibrados vai estrear com o Igor, né, com o Ivo no caso, né, o Ivo vai jogar essa partida e o Dendele, se eu não me engano, ainda vai continuar com o Bolt, tá? É essa questão que eu não sei bem certo, mas enfim, o Dendele, galera, ele, como vocês viram no último vídeo, né, no último podcast, ele é a única equipe que tá ali na parte de cima, né, top 3, top 4, que tá com saldo de gols negativo, pô. O Dendele é isso, esse é o Dendele, esse é o futebol Dendele aguerrido, vai pro shootout e tudo mais. Isso é Luqueta, isso é Dendele. Bom jogo para finalizar a rodada aí, esse Dendele e Dibrados, a Batalha de Guarulhos. Lembrando, né, essa Batalha de Guarulhos 2.0, assim, foi marcado esse duelo, né, porque o Estagiário enfrentou a equipe do Dendele na última rodada Kings League Brasil da primeira edição, né, no caso ainda pelo Real Elite. Que no caso foi um jogo que valia a vaga para os playoffs, né? Aqueles playoffs que ainda deu a vaga para o Mundial ao Dendele, fez o Dendele ser vice-campeão, né? Perdeu no shootout para a Fúria na final. Enfim, caso quem vencesse aquele jogo de Real Elite e Dendele estaria nos playoffs. E foi o Dendele que venceu, depois pegou a G3X, que passou com a melhor campanha, venceu do G3X. Enfim, o Dendele venceu a Batalha de Guarulhos, que claro, aqui a gente coloca, são momentos diferentes, né? O de Brazos não tá 1-4, né? Não tá 4-1 igual o Dendele. Mas é um jogo muito importante pro de Brazos também, muito mais pro de Brazos do que propriamente pro Dendele, né? Talvez seja a Batalha de Guarulhos 2.0 pro lado do Real Elite, pro lado do Estagiário, né? Ex-Real Elite aí pro de Brazos, no caso, essa Batalha 2.0, beleza? Então bora pro nosso palpitômetro aqui, galera. Primeiro duelo, Capim e Nivelados. Eu vou ficar de vitória do Capim, tá? Desculpa, Nivelados, mas na minha opinião, eu vou ficar 0-6 na tabela. Loud e Fúria. Apesar da Loud ter vencido, a Fúria tá em 4 derrotas seguidas. Eu acho que tá na hora da Fúria mostrar serviço, mostrar que é a Fúria, atual campeã. Então eu vou de vitória da Fúria. Fluxo pode ir pra Funkball. Eu vou de vitória do Fluxo, tá? Pra mim é um futebol muito bonito que tá jogando Fluxo. Desempenho G3X, jogaço, galera. Na minha opinião, o melhor jogo até o momento da Kings League Brasil é esse Desempenho G3X. Vou ficar de vitória do Desempenho, tá? Mas assim, tem K9 do outro lado, né? Não dá pra gente duvidar dessa G3X. Enfim, vou ficar de vitória do Desempenho. E pra finalizar, Dendele e Dibrados, vou de vitória do Dendele. Foi mal no estagiário, foi mal Lucas Chilt, o minhoca da bola, né? O cobra da bola foi mal, mas eu vou de vitória do Dendele, certo? Então, vitória do Capim, vitória da Fúria, vitória do Fluxo, vitória do Desempenho e vitória do Dendele. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal. Comenta aí, galera, o que vocês esperam para essa para essa sexta rodada, perdão. Grandes jogos, grandes duelos. Teremos equipes se enfrentando agora com confronto direto, né? Podemos dizer assim, esse desempenho de 3x, principalmente aí confronto direto nessa tabela. G3X e Desempenho, sem dúvida nenhuma, é o confronto mais direto, mas também teremos aí talvez um Loud e Fúria, né, se enfrentando. Enfim, jogão que a gente acompanha agora nessa segunda-feira, né? Canais de transmissão de todos os streams, Kings League Brasil. E é isso, galera. Eu vou nessa. Valeu, falou e fui!